Professor Pier Piazzi, nascido em Bolonha, na Itália, no ano de 1943, chegou ao Brasil aos 11 anos de idade. Formado em Física, Química e Computação, é dotado de uma inteligência muito elevada, mas que, segundo ele, desenvolvida e não em nada. Trabalhou como garçom, confeiteiro, motorista de caminhão, topógrafo e tal. Professor em mais de 30 anos de um cursinho pré-vestibular, deu aula para mais de cerca de 100 mil alunos. Atualmente ministra palestras em todo o país, mostrando aos alunos, pais e educadores que podemos fazer com que nossa educação alcance resultados como os da Finlândia. Autor dos livros Ensinando Inteligência, Aprendendo Inteligência e Estimulando Inteligência. Aqui, os 3 livros que vocês, alunos, com certeza irão ler o Aprender Inteligência, que é um livro direcionado para alunos, então nós vamos adquirir com certeza. E desde já receba nossos sinceros cumprimentos e agradecimentos e já fica o convite de retornar ao nosso município, nossa escola, quando quiser. Muito obrigada. Sim, mil ex-alunos que toda vez que me encontram têm a mesma reação. Professor, que prazer em revê-lo, já é uma boa coisa. Professor, nunca na minha vida eu aprendi tanto como naquele ano que eu fui seu aluno. Opa, isso me fez pensar bastante. Normalmente, quando uma pessoa chega mais ou menos da minha idade, começa a se perguntar, onde foi que eu errei? Eu comecei a me perguntar onde foi que eu acertei. Por que o pessoal aprendeu tanto e normalmente não se aprende tanto? Mas eu descobri por quê. Como ela falou, eu trabalho às vezes com computação. Quando era jovem, viu, meninas, quando eu era jovem, eu não jogava videogame. Eu criava videogame. Programava. É diferente. É uma coisa muito diferente entre computação e informática. Eu adoro computação, odeio informática. Mas, voltando àquele instante, dando aula de computação, lá numa faculdade, me pediram, professor, daria para o senhor dar um curso de um semestre sobre inteligência artificial? Eu, pois não, só tem um problema, tive que começar a estudar. E eu descobri que você só consegue falar em inteligência artificial se você souber como funciona a inteligência natural. E eu me pus a estudar o único computador do mundo que realmente tem inteligência. Chama-se cérebro. E na hora que eu mergulhei na área de neurociência, eu descobri uma coisa que me deixou estarrecido. Nós, e não somente nós no Brasil, mas numa grande quantidade de países, Brasil inclusive, temos um sistema educacional incompatível com o funcionamento do cérebro humano. É uma coisa assim estranhíssima. Nós fazemos coisas exatamente o contrário do que deveríamos fazer. E é extremamente simples fazer a coisa certa. Só que para fazer a coisa certa precisamos de 3 atores. Professores. Tem professor presente? Levanta a mão, deixa eu ver. Quer ver? Isso. Que Deus tenha piedade de suas almas. Eu preciso de alunos. Levanta a mão os alunos. Uau! Atenção, se durante a palestra eu chamar vocês de idiota, não se ofendam. Se eu chamo vocês de idiotas, não é insulto, é um diagnóstico. É o primeiro passo para a cura. E familiares, tem pais e mães de alunos aqui? Vamos ver. Tem alunos, certo? São os 3 atores. E se esses 3 se convencerem da mesma coisa, a coisa funciona maravilhosamente bem. Na realidade, o que eu vou tentar fazer agora é um comecinho de manual de instruções desse maravilhoso computador chamado cérebro. Porque na face da Terra existem 2 coisas capazes de processamento lógico. O computador e o cérebro humano. O computador é muito rápido e é um idiota. Completo. O cérebro humano é muito lento e é um gênio. Adivinha o que as pessoas mais valorizam? O idiota. Só porque ele é?
E, na realidade, o verdadeiro computador que deveríamos valorizar é esse. E adianta, troquei meu computador, agora tem 8 GB de memória RAM, 1 terabyte de... O que é isso? Isso é nada, comparado com o teu cérebro. Então, insisto, é rápido, é um idiota. É lento, é um gênio. Está certo que eu conheço algumas pessoas lentas, porém idiotas, mas isso é um caso excepcional, tá certo? Eu estava no 5º ano de engenharia da computação, dando aula, última prova, inteligência artificial. Aí eu cheguei para os meus alunos e falei, olha, no mês que vem vocês estão formados, vocês são engenheiros. Então não vou encher o saco de ninguém com prova difícil. Bem assim, uma regra de 3, prontos? Oba! Falei, o teu cérebro tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio, em média, se comunica através das sinapses com outros 1000 neurônios. Portanto, o teu cérebro tem aproximadamente 100 trilhões de sinapses. Cada sinapse equivale a tantos kilobytes. Calcule quantos computadores de última geração eu deveria ligar em rede para obter o hardware do teu cérebro. Eles calcularam, deu mais ou menos 15 mil. Vocês têm ideia do que é 15 mil computadores? Aqui dentro tem 15 mil computadores. Bom, em primeiro lugar, parabéns ao engenheiro, né? E colocar 15 mil computadores em 1,5 litro, isso é nanotecnologia. 15 mil computadores. São 3 campos de futebol abarrotados de computadores. Tudo dentro da cabeça de vocês. Sabe o que quer dizer isso? Que no fundo, todos vocês são gênios. Alguns bem no fundo, mas todos vocês são gênios. O potencial do cérebro humano é fantástico. Uma coisa impressionante. Agora, na realidade, fala é a maneira com a qual você pensa. Eu sinto isso demais. Eu, pessoalmente. Nesse momento estou falando em português. Estou pensando em português. Estou pensando de uma maneira completamente diferente do que pensaria se estivesse falando no meu idioma. É o meu idioma materno, o italiano. Quando eu falo em italiano, eu penso diferente do que quando eu falo em português. Outro dia eu fui fazer uma palestra numa escola e eu descobri, na hora de começar, que 80% dos alunos não sabiam português. É uma dessas escolas para estrangeiros, tá? Então fiz a palestra em inglês. Era para durar 1h30, durou 1 hora. Por quê? O inglês é um idioma muito mais sintético do que as línguas latinas. Por falar de maneira mais sintética, com o idioma, acabei pensando de forma mais sintética. Então percebam, gente, que a maneira com a qual você fala é a maneira com a qual você pensa. E aí tem uma consequência. O homem que fala errado, pensa errado. Se você fala de forma... E quando eu falo errado, não é falar nós vai, ou a gente somos. Até presidente fala assim. Quando eu falo errado, é achar que determinadas coisas estejam sinônimos, quando na realidade não são sinônimos. Eu descobri uma delas em Londrina. O Márcio, que veio aqui lá de Periqueraçu, que é de Londrina. Uma moça lá me entrevistou, lá para o Jornal de Londrina, e perguntou, professor, por que o sistema educacional brasileiro está uma catástrofe? Cuidado, quem diz isso não sou eu, hein? Existe um exame mundial chamado PISA, que mede o nível dos vários sistemas educacionais. Em 2003, foram 41 países. O Brasil ficou em 40º. 40º e 41. Toda manhã, quando acordo, eu levanto os olhos ao céu e falo, obrigado, Senhor, por ter criado a Tunísia. Muito obrigado, porque se não fosse a Tunísia, nós seríamos o último. Agora não, agora o último é um país de Kirguizistão, daquele da ex-União Soviética, que está em 65, o Brasil está em 56. E a Tunísia passou a gente. Estou falando sério, nós fomos passados pela Tunísia e pela Argentina, o que dá muita raiva. Tá certo? Agora, queridas e queridos, ela me perguntou, por que o Brasil está lá embaixo? Eu falei, simples. Porque aqui no Brasil nós temos milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Essa é uma armadilha na qual nós caímos. Achar que aluno e estudante seja a mesma coisa. Não é.
Não é. Aluno, estudante, não é sinônimo. Quando você vai preencher uma ficha, está escrito nome, o que você escreve? O nome. Endereço, o que você põe? Endereço. Sexo, o que você põe? Infelizmente ainda não. Não, você põe masculino, feminino ou nenhuma das anteriores. Agora, na hora que está escrito profissão, o que vocês põem? Mentira! Mentira! Aqui tem pouquíssimos estudantes, a maioria é aluno. Vamos dizer, professora, qual é a diferença? Simples, aluno é alguém que assiste às aulas. Estudante é alguém que estuda. E aí vem a outra armadilha. Ah, mas assistir aula não é estudar? Não. Quantas vezes os pais presentes falaram: ah, meu filho estuda de manhã. Quando na verdade o certo seria: assiste às aulas de manhã. E alguém que assiste às aulas de manhã, estuda à tarde. Tanto é que quando dá o último sinal, o que passa na cabeça deles? Por hoje eu já estudei. Não, seu tonto, por hoje você já assistiu às aulas. Agora a falta é estudar. Você vai dizer, e qual é a diferença? Assistir às aulas é coletivo e passivo. Por razões econômicas, não podemos ter um professor para cada aluno. E muito menos um professor para 6 alunos, como lá em Portugal. Nós temos que ter um professor para 30, 40, às vezes 50 alunos. Eu no cursinho, eu dava aula para 200 alunos. Cada classe minha tinha 200. Então, na realidade, é coletivo, tem que ter muita gente. E passivo. O que quer dizer passivo? Você está prestando atenção, não está? Estou notando, desde o começo. E apesar de estar prestando atenção, ela está de braço cruzado. Quer dizer o quê? Não está produzindo, está simplesmente absorvendo. Coletivo, está claro? E teve um aluno que chegou para mim e falou: ah, é por isso que o ônibus é transporte coletivo? Eu falei, por quê? Ah, ele vai coletando as pessoas. De ponto em ponto, vai coletando, né? Agora, estudar é solitário e ativo. Solitário. Ninguém estuda se não estiver sozinho. Não existe grupo de estudos. Existe grupo de trabalho, grupo de pesquisa, mas não pode existir grupo de estudos, porque se é estudo, não é grupo. É individual. Ninguém estuda se não estiver sozinho. Está bem claro isso? Teve uma menina do 6º ano que me perguntou: professor, como assim individual? Eu falei, como fazer xixi. Ninguém pode fazer por você. Não adianta você falar, eu estou apertada, vá por mim. É individual. E outra coisa, ativo. Ninguém está estudando se não tiver uma caneta, um lápis, um pedaço de papel e não estiver escrevendo. Está escrevendo? Está estudando. Não está escrevendo? Não está estudando. Fim. Não tem discussão. Ah, mas eu estou estudando um texto de história, estou lendo uma página do livro, eu não estou estudando. Não, você está lendo. Estudar não é ler, é escrever. Mas como é que eu estudo história então? Simples. Pega o texto, pega papel, pega um lápis e tudo que for importante, escreva. E quando eu falo escreva, é para escrever. Não é para digitar. As neurociências já mostraram que se você escrever, vai para o teu HD. Se você digitar, vai para o HD do computador. Por isso que tem escola em São Paulo que está fazendo uma besteira terrível, e o pior é que a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo vai fazer a mesma besteira. Substituir caderno por tablet. Isso é ideia de jirico. Só um cara que não entende nada de cérebro pode fazer uma besteira dessa. Eles vão gastar um dinheiro absurdo. Escrever, está bem claro isso? Antigamente, quando eu era criança, tinha na escola uma coisa maravilhosa. Graças a isso eu me tornei uma pessoa com um bom nível de cultura. Chamava, sabe como? Ditado e cópia.
que a gente tinha que escrever. E hoje as neurociências mostram que naquela época tinha. Inclusive as neurociências mostraram que se alguém cometer um erro tem que corrigir na hora e, se possível, com caneta vermelha. A experiência de neurociência que mostra isso. E outra coisa, meninas, escrever, não sublinhar. Isso é uma mania das fêmeas. Aquela maldita canetinha amarela fosforescente. Não, peguei uma aluna minha assim. Falei, filha, o que você está fazendo? O que você acha que está fazendo? Ai, professor, estou estudando. Sabe aquela menina que quando você puxava o cabelo dela, ela virava e falava, ai menino, para! Não dá vontade de estrangular alguém assim? Você chega e fala, você é boba, bobo é você, tá? Esse tá é o que desperta o instinto assassino de qualquer pessoa. Tá? Filha, você não está estudando, você está falando riscos amarelos. E outra coisa, há estudos que mostram que ler numa tela que emite luz não dá nem 30% da retenção do que ler em papel que reflete luz. Isso significa, se alguma coisa você achar na internet que é realmente importante, se quiser ler retendo, imprima. Imprima. O que se tem um estudo, até a Folha de São Paulo mostrou isso. Você lê o mesmo noticiário, um noticiário análogo, na internet e no jornal, do jornal daqui a um mês você lembra, da internet você não lembra no dia seguinte. Portanto, se tiver alguma coisa de importante na internet, imprima. Quando eu recebo e-mail com aquela mensagem, antes de imprimir, pense no meio ambiente. Se o e-mail for importante, eu penso no meio ambiente e imprimo. Primeiro eu penso no meio ambiente, tá certo? Depois eu imprimo. Aliás, tem um estudo que mostra que papel reciclado, os produtos químicos para reciclar papel, poluem o planeta 3 vezes mais do que fazer papel novo. Então essas histórias todas. E eu tenho um outro estudo que mostra que sacola plástica no supermercado é a melhor coisa para o meio ambiente. É a melhor coisa para o meio ambiente. Quer dizer, não adianta. As pessoas não estudam. As pessoas fogem da escola. E depois ficam dando palpite por aí. Mas tudo bem. Deu para entender o que quer estudar? É bem diferente do que simplesmente assistir às aulas. Uma mãe chegou para mim, a minha filhinha está com um problema. O senhor pode me ajudar? Eu falei, posso, diga. A minha filhinha, ela estuda de manhã, ela vai para a escola para aprender, e ela falou, para, que a senhora já cometeu 2 equívocos. Primeiro, sua filhinha não estuda de manhã, ela assiste às aulas de manhã. Segundo lugar, ninguém vai para a escola para aprender. Não, eu falei, claro que não. A gente vai para a escola para entender. O professor não ensina. O professor explica. E se o aluno não entender, se for um bom professor, explica de novo. E se o aluno mesmo assim não entender, se o professor for criativo, ele bola uma maneira diferente de explicar para que ele finalmente entenda. E aí parou a tarefa dele. Ele é incapaz de seguir em frente porque não está dentro da tua cabeça. E quando é que minha filhinha aprende? Eu falei, minha senhora, é simples, quando der o último sinal. Ela deixar de ser aluna. Se ela for para casa e em casa ela virar estudante, esse é o momento no qual ela aprende. Ninguém aprende coisa alguma se não estiver sozinho. Enfim, isso na cabeça. E precisa falar isso lá no Ministério da Educação, porque os idiotas, para melhorar o curso médio, estão aumentando o número de horas-aula. E não são as aulas que fazem aprender mais. São as horas de estudo. E quem aumenta o número de horas de aula, rouba horas de estudo. Então, a aula serve para entender. O estudo solitário é que serve para aprender. Essa mãe até chegou para mim e falou, o senhor quer dizer que eu faço tudo errado? Eu falei, sim. As mães costumam fazer tudo errado. Mãe na escola é terrível. E mãe que estuda pedagogia, então é terrível. Porque aí tu dão palpites terríveis. Essa mãe pediu. Vocês não podiam fazer uma apostila para as mães? Como eu sou um cara exagerado, fiz 3 livros. Esse para os alunos, esse eu falei que era para os pais, mentira, é para as mães. E esse daqui
Vocês notaram que eu coloquei instrutores, né? Não coloquei educadores. Porque nós não somos educadores. Nós somos instrutores. Educador é pai e mãe. Só que a gente fala, eu sou educador, o pai olha e fala, opa, vou terceirizar. Já terceirizaram. Não, tem mãe que chega para mim, não sei mais o que eu faço com meu filho. Você já não sabe, a senhora acha que eu vou saber. Nesse daqui, eu fiz uma coisa estranhíssima. Eu coloquei uma provinha no final e não dei a resposta. Coloquei várias questões ao longo do livro, uma prova no final, não dei a resposta de nada, mas deixei um e-mail, dizendo, me manda um e-mail com a tua opinião sobre o livro que eu te mando a resposta. Estou recebendo milhares. Só desse daqui já foram 63 mil. Eu parei de ler. Todos eles dizem a mesma coisa. E a frase é, pena que eu não li antes. Pena que eu não li. Quando é alguém do médio, ou do cursinho, ou da faculdade, a frase é, pena que eu não li. Os pequenininhos não, quando eles lêem, criança de 8, 9 anos, a frase é, você mudou minha vida. Como se o cara tivesse vivido uma vida devassa até aquilo. Você mudou minha vida, agora vai ser tudo diferente, não vou mais escutar minha mãe. É muito engraçado. Agora, esse daqui, as mães até que estão concordando comigo. Esse daqui é um pouco mais técnico. Qual é a palavra em comum aos 3 títulos? Esse é um outro ponto importante. As neurociências já mostraram que inteligência, talento e vocação são qualidades aprendidas. Inteligência se aprende, talento se aprende, vocação se aprende. Ninguém nasce burro ou nasce gênio. Ninguém nasce poeta ou nasce matemático. Todo mundo nasce com cérebro. Loiras, inclusive. Agora, o que... o que se faz com esse cérebro? Não pode. Deixa eu te explicar uma coisa. Tu me explica que eu não entendi. Minha mulher é loira. Então tá. E é inteligentíssima. Então. Eu tenho uma filha loira, dentro dos meus vários filhos, uma delas é loira. Certo. Inteligentíssima. E dos 100.400 alunos que eu tive no cursinho, o mais inteligente de todos chamava Cecília, e o apelido dela era a loira da sala 3. Portanto, todas as loiras que eu conheço beiram a genialidade. Aí eu cheguei a uma conclusão. Quem faz piada de loira, sabe quem é? As loiras. Para as morenas não ficar com muita dor de cotovelo. Muito obrigado. Gostei da explicação. Tem piada de morena e de ruiva também. Tem, mas eu quero Cima do espelho mágico que fazia a mentirosa sumirem. Que a morena se olhou e falou, eu penso que eu sou a moça mais linda dessa festa. Blum, sumiu. A ruiva se olhou e falou, eu penso que eu sou a moça mais elegante dessa festa. Blum, sumiu. A loira se olhou e falou, eu penso, blum, sumiu. Contei para minha mulher que é loira. 3 meses depois, estou dirigindo, ela do lado, conversando, papapá, uma hora virou para mim e falou, sabe o que eu estava pensando? Eu falei, eu nunca paguei tanto na minha vida, quase entrei num poste por causa disso. Mas, na frente de cada um de nós, existe uma escada chamada escada da inteligência. Todo dia, em qualquer idade, portanto eu estou falando não só com os jovens, com os adultos também, todo dia você pode subir um degrau. Só que tem uma coisa, os degraus são baixinhos. O tanto que você pode subir por dia é um pouquinho só. Portanto, se você quiser subir bastante, não pode perder um dia. Absorver. Como é que eu ganho o dia? Simples. Lembrar do seguinte, o ciclo é 24 horas. 24 horas. Não pode deixar para amanhã. Vai de sono a sono. Desde o momento que você acorda hoje, até o momento em que você acordar amanhã. Se nesse período você fizer 3 coisas, já eu vou falar quais são, fizer 3 coisas na ordem certa, amanhã de manhã você
Opa, subiu um degrau, você acorda um degrau assim. Se uma das 3 coisas não for feita, ou for feita na ordem errada, amanhã você acorda no mesmo degrau onde você estava no dia anterior, você acaba de jogar na lata do lixo um dia da tua vida que não volta nunca mais. E lá em São Paulo, eu tive mais de 100 mil alunos que perceberam muito tarde que não jogaram um dia ou outro na lata do lixo, jogaram anos da vida deles na lata do lixo. Portanto, crianças, eu estou aqui para pedir para vocês aproveitarem ao máximo a felicidade que vocês têm de poder não jogar na lata do lixo. Vocês estão numa idade maravilhosa. Agora você vai dizer, e como é que eu jogo na lata do lixo? O que eu faço de errado para jogar na lata do lixo? O Brasil, na realidade, o aluno brasileiro comete 3 equívocos. Paradoxalmente, nenhum dos 3 é culpa dele. Mas eles cometem 3 equívocos. Um é grave, um é muito grave e um é gravíssimo. Equívoco grave. Prontos? Vocês prometem para mim que não vão ficar traumatizados? Grave. Primeiro. Você dá risada? É. Você dá risada. Na minha época, Conversando mas na minha época, cala a boca. Qual era a resposta? Ô, professor, desculpe, não vai se repetir. Hoje, cala a boca. Mãe! Ele me humilhou em público. O Estatuto da Criança e do Adolescente pede para você ir lá no Conselho Tutelar, porque tem que processar a escola. Virou uma palhaçada. Virou. Estatuto da Criança e do Adolescente é uma desgraça. E atenção, eu não estou advogando em causa própria não, porque eu tenho 69 anos. Meu advogado falou que o Estatuto do Idoso é soberano. Eu posso bater nos alunos. É um sonho que eu acalentei durante toda a minha carreira. Então, pensa um pouco, vai, pensa um pouquinho. Quem conversa na aula? Pensa um pouquinho, se já é difícil transformar aluno em estudante, quem conversa na aula, nem aluno desgraçado consegue ser, muito menos estudante. Porque se ser aluno e assistir às aulas, o cara não está nem assistindo a aula. Tem cara que fala, professor, eu não converso, mas do meu lado tem um cara que não para. O que eu faço? Simples, encosto o cotovelo nessa região aqui, mais ou menos na altura do diafragma, sorrateiramente, e depois pá, dá uma pancada. Normalmente, sabe o que o cara diz? E para de respirar, e quem não respira, não conversa. Agora, fora de brincadeira. Oh, foi brincadeira, hein? Oh, fora de brincadeira. Quando me perguntam, tal turma é boa? Eu falo, é simples. Sabe qual é o diagnóstico? Se no meio da turma, lá pelas tantas, se escutar um shh, vindo da classe e não do professor, a turma é boa. E quem mantém a ordem são os alunos, não é o professor. São os alunos que devem manter. Agora, é lógico que uma coisa que eu tenho notado, nas escolas públicas, os alunos são muito mais bem educados do que em muitas escolas particulares. Em São Paulo, principalmente, onde eles são órfãos de pais e mães vivos. E estão lá... Não, fora a arrogância que tem em certas escolas particulares. Pô, eu estou numa escola chiquérrima, fazendo uma palestra. Para de conversar, por favor. Você está atrapalhando todo mundo. O cara olhou para mim, virou e continuou conversando. Falei, moço, eu estou falando com o senhor. Eu estou falando. Para de conversar. Ele olhou para mim, virou e continuou conversando. Aí eu falei, ô moço, vou falar uma linguagem diplomática para você entender melhor. Cala a boca. Ele olhou para mim e falou, o senhor não pode me mandar calar a boca. O senhor sabe quem é meu pai? Eu falei, querido, nem tua mãe sabe, você acha que eu vou saber quem é meu pai? Claro, tem cara que fala, e o que aconteceu?
Nada, está tudo idoso. Não tem fila no banco, eu tô acima do bem e do mal agora. Na realidade, esse problema, por incrível que pareça, é causado pela TV. Por quê? Vocês já notaram que tem uma TV ligada em tudo que é canto? Você vai na padaria, tem TV ligada, você vai na casa das pessoas, a TV está ligada. Está ligado o tempo todo. E você não está prestando atenção o tempo todo. Então você se acostumou a não prestar atenção nessa maldita TV que está ligada o tempo todo. Só que de tanto se acostumar a não prestar atenção na TV, no fim as pessoas acabam se acostumando a não prestar atenção nas pessoas. Eu estava fazendo uma palestra para 800 alunos universitários à noite. Desses 800, uns 10% estavam conversando. Aquele zum. Teatro enorme. De repente eu fiz uma experiência. Parei de usar o microfone e comecei a falar nesse tom de voz para os 800. Quem está no fundo, está me ouvindo? Cara? O cara da frente não também. E durante 5 minutos falei sem microfone. Todo mundo começou a prestar atenção. Deixei de ser uma voz eletrônica, parecida com a voz da TV, e virei um ser humano. Vocês percebem o que a TV causa? Posso dar um conselho? Toda vez que você vir uma TV ligada, desliga. Eu comprei pela internet o controle remoto Ninja. Te juro, ele apaga qualquer TV do mundo. Tem uma TV ligada? E vou apagando as TVs. Desliga uma ouvida da TV. Não, custa $19. Baratíssimo. O Corinthians vai bater um pênalti. Só que tem que ser assim. Senão morre. Queridas e queridos, você vai dizer, você não assiste TV? Eu assisto muito pouco. Mas, por exemplo, tem programa que eu não perco. Hoje à tarde vou perder. E vou estar na estrada. E tem um programa à tarde que toda vez que eu penso, toda vez que eu posso, eu assisto. Eu tenho até vergonha de falar qual é, mas eu adoro esse programa. Todo mundo odeia a Cris. Olha, sabe quem é meu ídolo? A Rochelle. Se toda mãe fosse que nem a Rochelle, a escola não tinha problema. Nenhum. Esse é um problema grave. Agora, cuidado, com relação a comportar-se, mais uma coisa. Crianças, cuidado. Agora há pouco eu falei que adoro a computação e eu odeio a informática. A informática está imbecilizando vocês. Vou contar só 3 coisas. Número 1. Um psiquiatra inglês descobriu que o uso da internet reduz o quociente de inteligência mais que o jovem fumasse maconha. Tem cara pensando, vou vender o computador e comprar maconha. Não. Ai, que horror. Segunda coisa. Uma universidade americana tirou celular e computador de todos os alunos por 3 dias. Teve cara que vomitou, teve cara que ficou com febre, teve cara que convulsionou. Ou seja, tiveram a mesma síndrome de abstinência do que se fossem dependentes químicos. Terceira notícia, o Hospital das Clínicas de São Paulo já montou uma clínica de desintoxicação da internet. Portanto, qualquer pessoa que fique até 3 horas da manhã no Facebook está se comportando que nem um drogado. Repito, está se comportando que nem um drogado. Cuidado. E olha, quem está falando isso? Tem gente que fala, mas só agora que você... Não, só agora? Durante 15 anos eu fiz um programa na rádio em São Paulo de informática. Eu era radialista lá. Durante 15 anos que eu estou falando isso, ninguém me escuta, só que agora estão começando a escutar. Estão percebendo o que está acontecendo. E ainda querem dar os tablets. Tá bom, vai. Obrigado. Isso grave, agora muito grave. Prontos?
Não ler livros como forma de lazer. Agora eu vou falar uma coisa seríssima para os adolescentes presentes. Prontos? Primeiro, ninguém sobe a escada da inteligência se não for um leitor. Segundo, ninguém é um leitor se não for alguém que lê muito. Terceiro, ninguém lê muito se não for por prazer. Portanto, o pedido que eu vou fazer para vocês, para evitar esse erro, não é não leia livros. Descubra antes o prazer dele. Alguns já descobriram, quer ver? Levanta a mão, não quem gosta de ler, quem adora ler. Pode abaixar. Quem levantou a mão sabe o que é? É um ser humano. Quem não levantou é um verme rastejante no lodo da ignorância. Vermes rastejantes no lodo da ignorância. Tem cara que vai sair daqui assim, eu sou um verme. Aliás, eu vou fazer um pedido aos que levantaram a mão, os seres humanos. Por favor, por uma questão de solidariedade humana, a partir de hoje, você me faz um favor? Adote um verme. Faz um verme gostar de ler. Isso. Adota um verme. Depois eu vou te mandar a camiseta. Eu adotei um verme, mas pelo amor de Deus. Faça um. Vocês sabem, vocês estão brincando? Quanta gente não virou leitor por causa do Harry Potter? E quanta gente não entrou no Harry Potter porque foi um amigo que indicou Harry Potter? Adotou um verme. Então, na realidade, descobriu o prazer de ler. Sorteio. E se nenhum me adotar, como é que eu deixo de ser um verme? Eu vou citar um exemplo do meu filho. Meu filho 4.2 tinha 15 anos. É o quarto filho do segundo casamento, se não me atrapalha. Ele chegou para mim e tinha 15 anos, com lágrimas nos olhos. Pai, estou preocupado. Falei, o que foi, Adriano? Ah, pai, eu descobri que não é que eu não gosto de ler. Eu odeio ler. Tá bom, agora quem está preocupado sou eu. Ô pai, você lê muito, né? Eu falei, eu leio muito. Todas as minhas irmãs lêem muito. Eu falei, todas as tuas irmãs adoram ler. Todos os meus irmãos também leem muito. Eu falei, todos os teus irmãos adoram ler. Ô pai, eu sou o único da família que não lê. Será que eu vou ficar burro? Eu falei, não, meu filho, você já é. É uma técnica que eu uso para aumentar a autoestima, sabe? Para levantar a autoestima. Ô pai, mas eu já li um livro. Com 15 anos o desgraçado tinha lido um livro, ainda por cima obrigado pela escola. E olha, eu quase fui na escola bater na professora, porque eu fui ler o tal livro. Se fosse o primeiro livro da minha vida, eu seria semi-analfabeto até hoje. Eu nunca vi uma coisa tão horrível. Falei, o que passou na cabeça dessa mulher de indicar esse livro, meu Deus do céu? Eu olhava e falava, meu Deus do céu, quem que escreveu isso? Só pode ser uma freirinha que fuma maconha, não tem explicação. Era um livro sobre as crises místico-religiosas de uma galinha. Não, e não só isso. No meio do livro, por uma escada de luz, descia o arcanjo galo. Eu falei, não. Além de tudo, ela bebe. Que arcanjo galo é delírio três. Eu falei, Adriano, eu não estou pedindo para você ler um livro. Estou pedindo para você descobrir o prazer de ler. Falei, como? Eu falei, simples. Foram escritos milhões de livros no mundo. Um foi escrito para você. Por qual? Eu falei, não sei. Esse é o problema. A mania da escola brasileira é achar que ele, professor, sabe. Então esse é o livro bom. Você tinha 12 aninhos. 12. Alguém chegou para você e falou, queridinho, você vai descobrir o prazer pela leitura. Toma, Iracema. Nunca mais chega perto de um livro. Primeiro tem que ser com Harry Potter. Depois que você chega em Iracema. Cada um tem o seu. Há uns 3 anos atrás, minhas alunas vieram com uma mania de um tal de Crepúsculo. Eu estava em Rio Branco, no Acre. O Acre existe, viu? Eu estava em Rio Branco, no Acre. O avião para São Paulo ia sair às 2 horas da madrugada. Eu falei, vou comprar um livro grosso. E
tanto elas falaram em Crepúsculo, eu falei, deixa eu ver. Comprei Crepúsculo. E como me arrependo. Cheguei na metade e parei. Falei, não dá. Esse vampiro é muito mole, meu Deus do céu. Tem que matar logo essa desgraçada. Essa tal de Bela parece adolescente de malhação. Eu tenho que chupar até a última gota de sangue e deixar uma múmia ressequida no chão. Parei. Não, e quando eu cheguei em São Paulo, contei para as alunas, uma se indignou. Você não vai terminar? Falei, o dia que eu menstruar, porque atualmente eu não tenho condições biológicas para terminar o livro desse. Não tem condições. Cada um tem o seu. Ô pai, e como é que eu acho? Falei, simples. Comece a ler um livro qualquer. Tá chato? Para, começa outro. Para, pai. Falei, para. A tua tarefa não é ler um livro, a tua tarefa é descobrir o teu livro. Se tá chato, não é teu livro. Ah, mas se todo mundo achou que era bom, então é o livro dos outros, mas não é o teu. Tá chato para você? Começa outro. E se o outro tiver chato? Falei, para e começa outro. E se tiver chato, para e começa outro. Falei, o perigo qualquer. Depois de fazer isso 4 ou 5 vezes, você vai ter a falsa sensação que todos os livros do mundo são chatos. Não é verdade, você vai achar o teu logo. Livro, filho, é que nem namorada. Tá chata? Troca. Ou que nem namorado. Se for chato, troca. E se não for chato, não apresente para as amigas. Moral da história. Na 8ª tentativa, a Adriana achou o Hobbit. Aliás, vai sair o filme agora, daqui a pouco. Hobbit. Ô pai, perdi horas de sono para acabar o capítulo. Falei, tá salvo. Esse é o sintoma de que alguém virou um leitor. Outro sintoma, sabe qual que é, né? Você já deve ter passado por isso. Eu li o livro e assisti o filme, mas o livro é muito melhor do que o filme. Vocês percebem? Pois é, pai. O livro acabou, fiquei com saudade dos personagens. Falei, então eu li a continuação. Tem continuação? Falei, ô tonto, você não olhou na página 2? O Hobbit é o prefácio do Senhor dos Anéis. Compra para mim. Vocês imaginam a emoção de um pai? Eu vi seu filho semi-analfabeto pedir para comprar um não, 3. Entreguei para o Adriano 1.200 páginas. Devorou. Pai, tem mais alguma coisa no gênero? Eu falei, yes, vestiu. Falei, que tal a história do Rei Arthur, Mago Merlin, Cavaleiros na Távola Redonda? 4 volumes das Brumas de Avalon. 4 volumes. Devorou. Pai, tem mais alguma coisa no gênero? Eu falei, Adriano, vamos mudar de gênero, senão daqui a pouco se vira feiticeiro. Daqui a pouco eu vou ter um Gandalf andando de cajado pela casa. As Aventuras Completas de Sherlock Holmes, devorou. O Fim da Infância de Arthur Clarke, devorou. Que, aliás, diga-se passagem, O Fim da Infância de Arthur Clarke foi um dos 2 livros nos quais que arrancaram lágrimas de mim no final. Sabe como que comove a ponto de chorar lendo. Depois foi a trilogia da Fundação do Isaac. Bom, não vou ficar descrevendo. A minha pergunta é, o Adriano odiava ler? Ninguém odeia ele. Ele odiava a maldita galinha. Oh, Iracema dos lábios de mel. Gente, não adianta. Descubra o prazer de ler. Hoje o Adriano lê. Fala e escreve em português, italiano, espanhol, francês, inglês. Não, até ele empatou comigo. Mas já me passou, já está lendo em alemão. E eu nunca consegui aprender alemão. É uma língua muito áspera. Nem sei como o alemão se reproduz. Não, imagina o seguinte. Um italiano chega para uma garota e fala, amore mio, eu te amo. Ela cai na conversa dele. Um francês, mon amour, je t'aime. Pronto, ganhou. Um inglês, I love you. Agora chega alemão, ela sai correndo. Tem que acatar ela lá na ponta. Não é língua para aprender. O Adriano se formou em administração de empresas e hoje é diretor de uma editora. Tamanho amor que ele pegou pelos... Não adianta. Descubra o prazer de
Posso dar um conselho? Não compre livros. Vá para a biblioteca. Vá para a biblioteca e comece a escolher. E assim, tá chato? Para. Tá chato? Para. Quem é namorado? Ou esposa. Eu estou no quarto do casamento. Ficou chato? Pronto. Não. E é uma maneira de não engordar muito. Você sabe por que homem depois que casa engorda, né? Quando ele é solteiro, chega em casa, olha o que tem na geladeira e fala, vai para a cama. Depois de muitos anos de casado, chega em casa, olha o que tem na cama e fala, vai para a geladeira. Ela já virou e olhou para o marido. Deus do céu. Agora, grave, muito grave, gravíssimo. Eita. Dá pra gravíssimo. Foi muito engraçado. Numa palestra, quando eu falei, estudar para a prova é o maior erro que um aluno pode cometer. Um cara virou para mim e falou, ai professor, que alívio. Porque nem para a prova eu estudo. Falei, querido, não é para não estudar, é estudar para a prova. Tem cara que fala, mas por que não pode estudar para a prova? Pensa um pouco. Quando é que as pessoas estudam quando estudam para a prova? Por exemplo, a escola marcou uma prova quinta-feira de manhã. Quinta-feira de manhã tem prova. Quando é que um aluno normal começa a estudar? Quarta-feira à noite não é normal. Quarta-feira à noite é alguém que tem visão a longo prazo. É alguém que planeja o futuro. É na quinta de manhã. Professora, posso estudar na sua aula para ter prova de matemática na aula seguinte? Nunca ouviram frase assim. Por que alunos do Fundamental 2, do médio, da faculdade e da pós-graduação... Gente, eu já dei aula na PUC, na pós-graduação, já dei aula para médico-psiquiatra. Médico-psiquiatra, cara formado. E o problema é o mesmo. Por que todo mundo estuda mais em cima da hora possível? Para não dar tempo de esquecer. Faz a prova e tira a nota, e logo depois? Esquece. Então vamos jogar uma lona por cima e chamar de circo. E viva a Tunísia. Você vê o cara entrar na sala dela para fazer a prova, o cara entra assim, sem chacoalhar a cabeça. Porque se você chamar e falar, ô Zé, foi pronto, agora eu vou ter que estudar de novo. Olha aquela menina que está assim, não fala comigo, não fala comigo. Ou pior ainda, professora, dá a prova logo, pelo amor de Deus, antes que eu. Não adianta. Mas, professor, e como é que eu faço para estudar corretamente? Olha, em primeiro lugar, deixa eu contar uma coisa. Uma vez eu fui dar aula num colégio. Dei uma prova de física. A nota mais alta foi 7 e a nota mais baixa foi 4. Quer dizer, o leque foi de 4 até 7. Aí eu resolvi fazer uma experiência. Uma semana depois, sem avisar ninguém, não avisei direção, não avisei ninguém, eu repeti a prova. Não é que dei uma prova parecida, eu dei a mesma prova. Nota mais alta, 3. E pode fazer essa experiência em qualquer escola que você vai obter coisas similares. Moral da história, qual é a nota verdadeira? A primeira ou a segunda? Segundo, eu tive que passar no diário de classe, primeiro, senão ia ter mãe que ia me processar. Você tirou a nota, meu filhinho já tirou a nota, agora, não, mas minha senhora, ele já esqueceu tudo. Aí esqueceu, mas já foi, a nota ele já tirou. Quer dizer, as mães acham, inclusive, que o filho está na escola para tirar nota, para passar de ano. Não, eu já vi mãe, te juro, eu ouvi isso. Ô filho, desliga esse videogame e vai estudar, menino, você tem prova amanhã? Vai estudar, você tem prova amanhã. Essa mãe acha que está ajudando o filho. Essa mãe está cometendo um crime hediondo. Essa mãe devia ser presa sem direito à fiança. Essa desgraçada está arruinando a vida do filho. Abre as portas. Queridas e queridos, como é que se estuda corretamente? Aprenda a usar o seu cérebro. Para simplificar, senão a gente vai ficar até depois de amanhã aqui. Para simplificar, eu dividi em 3 partes: cerebelo, sistema límbico e córtex.
Os 15 mil computadores estão aqui, viu, gente? O que você põe aqui, você não esquece nunca mais. O que você põe aqui, você não esquece nunca mais. O que você põe aqui, esquece logo em seguida. O que você põe no cerebelo? Habilidades relativas a equilíbrio e ritmo. Por exemplo, quando você aprendeu a andar de bicicleta, foi o cerebelo que aprendeu. Agora, note uma coisa. Você aprendeu a andar de bicicleta quando era criança. Por algum estranho motivo, você fica 20 anos sem subir numa bicicleta. Daqui a 20 anos você sobe. Para tua grande surpresa, você sai pedalando. Então você pode dizer, eu aprendi a andar de bicicleta. Porque, queridas e queridos, aprender é aprender para sempre. Não pro dia seguinte. O que você coloca aqui, por outro lado, some muito rapidamente. E o grande problema é, tudo que você quiser colocar aqui nos 15 mil computadores, primeiro tem que passar por aqui. Essa é a porta de entrada do cérebro. Digamos, por exemplo, que você está em Minas Gerais, numa cidade chamada Varginha. Você está passeando na rua e de repente algo te chama a atenção. Na hora que esse algo te chama a atenção, imediatamente, essa coisa é registrada no sistema límbico. Só que, na hora que parar de chamar a atenção, pouquíssimo tempo depois, as coisas entram muito facilmente, mas somem muito facilmente. Como é teu nome? Eduardo. Digamos, por exemplo, que Eduardo acabou de receber um pontapé no traseiro da namorada. Ela largou ele. Ele entra na fossa. Os amigos tentam consolá-lo. Eduardo, sai dessa. Para de chorar por causa de mulher. Mulher é que nem boteco, tem uma em cada esquina. Sabe aquele papo bem machista? Aí os amigos arrastam o Eduardo para a balada. Só que enquanto está todo mundo se divertindo, Eduardo está num canto, cabisbaixo, pensando no amor perdido, até que ele vê um lindo par de pernas, sobe, e na frente dele tem uma deusa, linda de morrer, que olha para ele e fala, moço, desculpe, nem sei teu nome, mas teu ar triste me pareceu tão romântico que me amarrei em você. E ela chega e fala, infelizmente, eu estou com hora, eu tenho que ir embora, já, mas por favor, me liga, meu nome é, sei lá, Francisco, ele diz, por favor, me liga, 345-3842, e vai embora. Qual é a reação dele? 345-3842, alguém tem uma caneta? 345-3842, pelo amor de Deus, alguém tem um celular para escrever 345, e os amigos do lado ajudando, né? 81, 97, 32, amigo é para essas coisas. Por que ele está repetindo tão convulsamente a coisa? Porque ele sabe que em pouquíssimo tempo vai desaparecer. Você fala, bom, então tudo desaparece. Não, espera aí. Imagina, por exemplo, que o professor de biologia chegou para você e falou, para de falar que aranha é inseto. Aranha não é inseto. Inseto tem 6 patas, aranha tem 8. E são aquelas informações fundamentais na vida de qualquer pessoa. Eu nunca mais fui eu mesmo depois que me contaram que a aranha tem 8 patas. O pior de tudo é que essa questão já caiu no vestibular, viu, gente? Harry Potter. O Rony, citando, afirma lá num dos livros, eu tenho aracnofobia porque as aranhas são insetos venenosos. E o vestibular pedia para criticar os 2 erros. Tem 2. Primeiro, a aranha não é inseto. Segundo, a aranha não é venenosa, é peçonhenta. Venenoso é o que te mata comendo. Peçonhento é o que te mata picando. Tanto é que não existem cobras venenosas. Existem cobras peçonhentas. Então é uma questão até que já caiu no vestibular. Opa! O cara falou em aranha na aula. A aranha na aula foi parar no sistema límbico. Só que está condenada a desaparecer. Porém, se depois dessa aula, quando você for para casa, deixou de ser aluno, se você virar estudante, pegar um lápis
desenhar uma formiguinha, colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 patas, formiga, é inseto. Desenha aranha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aranha, aracnídeo, inseto, aracnídeo, 6 patas, 8 patas. Ou seja, você fizer isso, ou seja, deixar de ser aluno e virar estudante, no mesmo dia, esse que é a chave, 24 horas, no mesmo dia, durante a noite, enquanto você estiver dormindo, a aranha é copiada para o córtex, e amanhã de manhã, quando se acordar, ela vai estar lá para sempre. Essa é a condição. É como no computador. Quando você aperta uma tecla, o código dessa tecla é escrito na memória RAM, que é um rascunho, é uma memória pequena e provisória. Se faltar luz, você perde tudo. Para não perder, você vai salvar. E salvar o que é? É simplesmente copiar o que foi escrito na RAM para o HD, que é uma memória enorme e permanente. E só depois que a cópia terminar, é que vai ficar lá para sempre. Está bem claro isso? Então me ajuda aí. Se teu cérebro fosse um computador, o sistema límbico estaria fazendo o papel de RAM ou de HD? Ou seja, uma memória pequena e provisória. Enquanto que o córtex, os 15 mil computadores, fariam o papel de uma memória enorme e... Você sabe qual é o grande problema do nosso sistema escolar? As pessoas descobrem que colocar na RAM é fácil. E não percebem que algum tempo depois vai para o lixo. Ou até percebe, se alerta, fala, mas querido, estudar desse jeito, você até tira a nota, mas depois vai tudo para o lixo. O cara vira e fala, e daí? Eu já tirei a nota, minha mãe já ficou feliz, o meu boletim veio azul. Vocês percebem onde está a farsa, onde está o problema sério? Moral da história, como é que se faz a coisa corretamente? Em primeiro lugar, tome consciência de que tudo que entra no teu cérebro durante o dia, entra no rascunho. Nada é gravado. Nada do que estou falando agora está sendo gravado. Está tudo no teu rascunho. Só que quando chega no fim do dia, como o rascunho é pequeno, entope. Quando o rascunho entope, a reação é sono. Sono não é corpo cansado, é cérebro entupido. É o cérebro falando, meu, vai dormir para limpar essa porcaria toda, porque amanhã de manhã, quando você acordar, eu quero um rascunho limpo para poder escrever o dia seguinte. Quem já passou uma noite em claro sabe muito bem que no dia seguinte fica meio roubado. Quem não limpou, rascunho. Está claro isso? Aí você dorme. E agora, por favor, prestem o máximo de atenção, porque esse é o ponto-chave de tudo. As coisas importantes no teu cérebro, por incrível que pareça, acontecem durante o sono. Durante o sono, o teu cérebro tem mais atividade do que quando você está acordado. Você dorme. Conforme você vai adormecendo, a atividade elétrica do teu cérebro cai quase a zero. É o chamado sono profundo ou sono sem sonho. Nesse momento você tem o quociente de inteligência de uma beterraba em coma. Você só não é um cadáver porque o coração bate. E você respira, às vezes. Eis que de repente começa uma grande atividade elétrica chamada sono REM. REM vem de Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. Embaixo da pálpebra o olho começa a pular de um lado para o outro. Nesse momento você está sonhando, porém é um sonho absolutamente desconexo e sem sentido nenhum. Tanto é que se você acordar a pessoa nesse momento e falar, você estava sonhando? Estava o quê? Não sei. Nunca te aconteceu isso? Você tem a sensação que estava sonhando, você não sabe o quê. Por quê? O que é esse sonho? É o ruído que o cérebro faz porque está desligando neurônios e ligando outros. É hora de fazer manutenção. É durante o sono REM que muita coisa vai para o lixo e muitas coisas são gravadas no córtex, são salvas no HD. Agora aqui queria fazer duas observações. Número 1.
Durante a noite tem que acontecer pelo menos 6 episódios REM. Tradução: tente dormir 8 horas por noite. E outra coisa, quem fica até 3 horas da manhã se imbecilizando na internet está cometendo um crime no seu próprio cérebro. Está claro? Segunda coisa, o fígado armazena glicogênio por 8 horas. Durante a noite você dorme 8 horas, você consome 8 horas de glicogênio, você acorda com o cérebro sem combustível. Pelo amor de Deus, não venha para a escola em jejum. O que eu tenho que comer de manhã? Não precisa comer muito, mas tem que comer alguma coisa que tenha farináceos. Tem que ter amido. O ideal é comer pão. Mas ninguém foi na padaria e ainda não tem pão. Bolacha. Uma bolacha que seja. Biscoito. Tapioca. Mas qualquer... Opa! Tapioca com leite condensado. Eu faço para mim, mãe. Queridas e queridos, não tem jeito. Não vem em jejum. Moral da história: é durante a noite que você salva. Resumindo, durante o dia, tudo entra no rascunho. Durante a noite, quando você adormece, tudo deveria ir para o lixo. E agora atenção. Porém, se alguma das informações que você recebeu durante a aula foi depois da aula trabalhada não mais como aluno, mas como estudante, é como se portas se abrissem entre o sistema límbico e o córtex, e durante a noite aquelas informações que deveriam ir para o lixo passam pelas portas e são salvas no HD. De forma que amanhã de manhã, quando você acordar, vão estar lá para sempre, tanto quanto andar de bicicleta. E nesse momento você acabou armazenando conhecimento. Note que durante o dia você recebe muita informação, mas à noite se armazena pouco conhecimento. Está claro? Como é que se adquire conhecimento? Pouco a pouco. O que eu falei dos degraus da escada? Um baixinho. É um pouco todo. Conhecimento se adquire gota a gota, como loira toma iogurte, com conta-gotas. Você sabe por que loira toma iogurte com conta-gotas? Né? Na embalagem está escrito: consumir até maio de 2012. Devagar assim. Não, com conta-gotas e chinelo na mão, que tem lactobacillus vírus. Sabe se dá? Moral da história. Queridas e queridos, e agora vem a pergunta-chave. Toda noite, na cabeça de um aluno normal, o que costuma ir para o lixo? As aulas. O que vai para a memória permanente? As abobrinhas. O professor te dá, aliás, essa molécula daqui é justamente a molécula de glicose, que é o combustível do cérebro. O professor te dá uma aula importantíssima. No meio da aula conta uma piada. 2 meses depois, o que o desgraçado lembra da aula? É impressionante. Não, mas é uma coisa assim impressionante. E quanto mais idiota for a piada, mais o cara lembra. Né? Queridas e queridos, como é que eu faço para lembrar das aulas? Tem um truque? Tem. Professor Pierre, você descobriu o truque? Não, não fui eu. Eu descobri por que o truque funciona, mas o truque foi descoberto muito antes. Em São Paulo, em 1951. No Japão, em 1951. Gozado, o ano de 1951 foi um ano estranho. O que aconteceu em 1951 em São Paulo? 4 jovens engenheiros fundaram um cursinho, onde depois eu fui dar aula. Deram, no primeiro dia de aula em março, 4 aulas maravilhosas para preparar o cara para fazer vestibular para a Politécnica em dezembro. 4 aulas maravilhosas no primeiro dia de aula de março.
No dia seguinte, os 4 jovens engenheiros tomaram um susto. As aulas já estavam no lixo, só tinha sobrado as piadas. Eles se reuniram e falaram, vamos fracassar. Porque se de um dia para outro o Cagé esqueceu quase tudo, imagina em dezembro. Aí um deles, o de Química, o professor de Química, que era um gênio, Simão Feigenbaum, chegou e falou, mas já descobri, nós cometemos uma falha terrível. Qual foi? Bem, nós não passamos uma lista de exercícios depois da aula. Ou seja, o que ele descobriu? Que não adiantava nada ficar paparicando o aluno, se depois da aula o aluno não virasse estudante. O professor de biologia pode ficar falando a aula inteira sobre a aranha, mas se depois da aula você não trabalhar o processo, não vai gravar nada. E descobriram justamente que as tais portas entre o sistema límbico e o córtex se abrem, não é durante a aula, é durante o... Aí esses 4 engenheiros, em 1951, bolaram um slogan de 4 palavras. Eu que estou viajando pelo Brasil inteiro, eu estou descobrindo um monte de escolas que não tem nada a ver com o cursinho, que nunca ouviram falar em Simão Feigenbaum, e usam o slogan. Aula dada, aula estudada. Aula dada não é suficiente. Depois da aula dada tem que ter aula. Muito tempo depois, na hora que eu descobri em neurociência o ciclo de 24 horas, eu acrescentei a 5ª palavra. Hoje. Aula dada é aula estudada hoje. As aulas que você teve hoje pela manhã, você vai ter que estudá-las hoje à tarde. Se alguém tem irmão pequeno que assiste aula à tarde, ele vai ter que fazer a tarefa à noite e não na manhã seguinte. E se alguém tem irmão mais velho que faz faculdade à noite, vai ter que avisar o coitado que ele vai ter que dormir meia hora mais tarde. Porque as aulas do dia ou da noite têm que ser estudadas antes que se passe uma noite dele. Os pais presentes, por favor, criem nos seus filhos o hábito de estudar pouco, mas tudo. Sabe o que aquela mãe devia ter dito? Filho, desliga esse videogame, menino, vai estudar, você teve aula hoje. Vai estudar porque você teve aula hoje, não porque você tem prova. Aula dada é aula estudada. Professor Pierre, funciona? Vocês vão ver. Quem faz isso, nunca mais na vida precisa estudar para a prova. Não precisa nunca mais estudar para a prova. O cara vai fazer a prova, o que vai cair isso? Isso eu já sei, isso daqui. Isso eu já sei, isso daqui. Não é mesmo? É. Vai fazer uma revisão de 5 minutos. Não precisa mais estudar para a prova. Gente, eu poderia aqui contar milhares de histórias. Eu vou contar uma só. Em 2001, eu morri. Morri mesmo. Tive parada cardíaca e respiratória. Fiquei morto durante 3 minutos. Na realidade, eu infartei. Pedi para minha mulher me levar para o hospital. Ela me levou para o hospital. O médico lá no hospital fez eletrocardiograma. Falou, você não infartou não, o eletro está normal. Falei, o eletro está normal. Eu não, eu infartei. Não, foi aquela discussão, me colocou em observação. Todo monitorado, com aquelas maquininhas. De repente, o meu coração, em vez de fazer estutum, fez asblur. Esse asblur, cada pedacinho bateu de um jeito diferente. Chama fibrilação ventricular e mata, porque o coração para de bombear. Na hora que eu senti, falei, fibrilação ventricular. Levantei a mão, falei, enfermeira, vou morrer. E morri. A minha mulher não me perdoa até hoje. Falou, você é um idiota. Você falou, eu vou morrer sorrindo. Ela achou que você estava brincando. Por que você sorriu? Eu falei, eu nunca tinha morrido antes, achei uma coisa assim. Bom, diz ela que veio correndo um médico empurrando um carrinho, ele abriu minha camisa, afasta-se, pá! Eu e aí, voltei. Eu vi um cara de camisolão no fundo do túnel. Ele chegou para mim e falou, volta que você tem muita palestra para dar. Eu voltei. Na hora que eu voltei, eu olhei assim, todo mundo assustado, me olhando, minha mulher chorando. Eu olhei para o médico e perguntei, fibrilação ventricular? Ele falou, sim. 160 joules. Falei, bom. Parece conversa surrealista, já explico por que essa conversa. Me levaram para a UTI, onde eu fui tratado assim. Todas as enfermeiras tinham sido minhas alunas.
Todas elas me conheciam, algumas até com detalhes. Aí eu fui muito bem tratado. E quando eu recebi alta... Bons tempos. Quando eu recebi alta, eu cheguei para minha mulher e falei, vamos fazer uma coisa, vamos passar no pronto-socorro para ver se aquele médico está lá, eu quero agradecer, né? Ele estava. Falei, ô doutor, lembra de mim? Ele falou, claro, tá susto que você vê na gente. Ô doutor, eu estou aqui para agradecer e eu queria falar... O que agradece sou eu. Aula dada, aula estudada hoje, né, professor Pierre? Ei, Cacilda, até você foi meu aluno. Falei, eu fui. Falei, vou te falar uma coisa. Qual foi a primeira coisa que eu te falei? Falei, 160 jaulas. Falei, adivinha quem que me ensinou isso? Quando você estava dando aula de eletricidade para mim, você falou, olha, por exemplo, no eletrochoque a medida não é voltagem, é energia. Unidade de energia é joule. Eu falei para você 160 joules para te tranquilizar, porque você sabia que era a energia do primeiro choque, ou seja, você voltou logo, você não teve sequelas. Eu falei, pois é. Ele falou, só que isso, tudo isso, eu poderia ter aprendido sozinho. O que você me ensinou mesmo foi aula dada, aula estudada hoje. Ele falou, Pierre, eu entrei na USP, no curso de medicina mais ferrado desse país. Todos os meus colegas sofreram que nem cães para se formar médico. Eu fiz o curso assim. Eles tomando Coca-Cola com café, alguns até bolinha de caminhoneiro, sabe aquela anfetamina, ou rebite, para ficar acordado a noite toda para estudar. E eu na balada. E só tirei notão, só tirei nota alta. E todo mundo me enchendo o saco. Pô, meu, você não estuda e só tira nota alta? Qual é o milagre? Eu falei, não tem milagre. O milagre é estudar pouco, mas todo dia. E ele falou, olha, você foi a segunda pessoa no Brasil que usou esse novo modelo de desfibrilador. Eu acabei de voltar dos Estados Unidos e fiz um curso para usar esse novo modelo. Todos os médicos do mundo inteiro voltaram para casa com diploma. Eu voltei com 2, para variar. Por quê? Para variar, passei em primeiro lugar. E sem querer. Por quê? Porque enquanto os trouxas estudaram na véspera do exame final, eu não. Eu estudava pouco e todo. Podia contar milhares de casos. Funciona, gente. Estudar pouco e todo dia. Aula dada, aula estudada. Está bem claro isso. E outra coisa, antes que se passe uma noite de sono, ou antes que se passe um longo período de sono. Porque o problema é sério. Eu dirijo muito. Hoje, por exemplo, acordei às 4h30 da manhã, para ir para Pariqueira Sul, depois vir para cá. Agora vou pegar o carro e vou voltar para casa. Se me der sono no meio do caminho, eu paro, no primeiro posto. Desligo o motor, me desligo, tum. Eu fiz curso de auto-hipnose. 15 minutos depois, tum. 15 minutos. 15 minutos. Moral da história. Você assistiu a aula de manhã, chegou em casa, almoçou, dá uma cochilada. 15 minutos. 15 minutos. Porque tem cara aqui que chega em casa, almoça, dorme que nem um porco a tarde inteira. Acorda todo embaçado, que parece que tem algodão no cérebro. Quem sou eu? Onde estou? E aí, 4 coisas terríveis acontecem. Número 1, as aulas já foram para o lixo. A aula dada, aula estudada hoje já foi para o beleléu. Número 2, quem dorme a tarde inteira, à noite não sente sono, fica até 3 horas da manhã se imbecilizando na internet. Número 3, no dia seguinte, assiste aula feito um zumbi, com grau de retenção 0. E número 4, chega em casa, almoça, é lógico que vai sentir sono de novo. Como é que eu curo isso? 3 dias, peça ajuda para alguém, 3 dias de tratamento de CAG. Copo de água gelada. Peça ajuda para alguém. Almoçou. Dormiu. A pessoa tem que te deixar dormir. Quanto tempo? 15 minutos. Deu 15 minutos, chá! Gelada, não fria. Tem que traumatizar. No dia seguinte, 15 minutos, chá! Terceiro dia, chá! No quarto dia, você ouve os passos da pessoa se aproximando. Não, já acordei. Se não dá para ensinar, tem que atestar. Tem cara que fala, professor, isso é brutal. Gente, existem 2 maneiras de fazer um burro andar com uma cenoura. Se colocar a cenoura na frente não adianta, tem que usar a segunda opção. Sinto muito.
Aula. Você tem imaginação, hein, filho? Aula dada, aula estudada, hoje. Portanto, existe o momento da aula e muito tempo depois o momento da prova. Aluno inteligente estuda no dia da aula. Aluno desorientado estuda no dia da prova. Está bem claro isso. Professor Pia, quem faz aula dada, ela é estudada hoje. Não precisa mais estudar para a prova? Não. Moral da história, a escola pode marcar 4 provas no mesmo dia? Pode. Agora pode. E já vi mãe reclamar porque a escola marcou prova na segunda-feira. Estragou o fim de semana da família. Pode ter prova surpresa? Pode. Os adultos presentes, levante a mão quem lembra dessa frase. Arranque uma folha do caderno, guarde o material embaixo da carteira. Você lembra disso? Né? E o coração porque era prova surpresa. Parava de respirar. Hoje, faz prova surpresa, faz. No dia seguinte tem mãe de tijolo na mão. Coitado do meu filhinho, foi pego de surpresa, agora ele ficou traumatizado. Agora vai ter que fazer terapia. Se ele fica com TDA, hiperatividade, dislexia, descalculia e gripe suína. E traz o laudo de tudo. E traz todos os laudos. Eu sempre falo, mãe na escola parece anão em campo de nudismo. Mete o nariz onde não deve. Uma coisa assim. Que elas dão de palpite errado, uma coisa assim fantástica. Mas de qualquer forma, aluno desorientado estuda para a prova. Agora atenção. Senhor Pia, quantas escolas o senhor já visitou? Em quantas escolas o senhor já fez palestras? Centenas. Centenas, gente. Que estatística o senhor montou? Não é uma estatística científica. É uma estimativa. Mas a estimativa é mais ou menos essa. 99% faz a coisa errada. 1% faz a coisa certa. Posso dar um conselho? Vire 1%. Vocês têm condições para isso. Vocês têm todas as condições para isso. A começar pelo tamanho da cidade. Cidade grande é uma desgraça. Iguape, infelizmente, não é tão grande assim. Está certo que quando você se encontra na rua não se cumprimentam para fazer de conta que é cidade grande. Mas, na verdade, Iguape não é nenhuma metrópole. Certo? O tamanho da cidade está certo. A escola aqui, dá uma olhada. Vocês têm ideia do que é isso? Vocês têm ideia do privilégio que vocês têm de estar numa escola assim? Por favor, vai em Parelheiros, vai lá em São Paulo, na periferia de São Paulo, para ver o que é uma escola pública. Vocês são privilegiados, vocês têm de tudo para dar para ser 1%. Você vai ver, e qual é a vantagem de ser 1%? Agora eu vou falar uma coisa seríssima. Queridas e queridos, vocês são a geração mais azarada que já passou na minha frente. Porque está acontecendo com vocês 2 coisas que nunca aconteceram antes. Primeira, explosão demográfica. Na época do descobrimento do Brasil, tinha menos de 500 bilhões de pessoas no mundo. Quando eu cheguei no Brasil, na década de 50, já eram 3 bilhões. Na virada do milênio, 6 bilhões. Vocês viram agora nos jornais aquela menininha que nasceu, que foi carimbada como sendo o número 7 bilhões. E as pessoas ainda se orgulham disso. Vocês estão vivendo no meio de uma desgraça chamada explosão demográfica. Sabe o que quer dizer isso? Quando eu fui procurar meu primeiro emprego, tinha uma vaga e 5 candidatos. Vocês? Vai ter uma vaga e 50 candidatos. E para agravar a situação, para tornar a situação mais grave ainda, a automação fez com que as pessoas não tivessem tanta necessidade de mão de obra. Gente, eu peguei a BR-116, fui para Pariquera Sul, depois vim para cá, agora eu vou para casa. Quantas vezes vou colocar a mão no bolso para pagar o pedágio? Nenhuma. Nenhuma, porque eu tenho o tal do sem parar via fácil. É um chipzinho, é um transponder. Eu passo entre 2 antenas. Olha que coisa maravilhosa. Na hora que eu passo entre as 2 antenas, elas estão lá. Bip, 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 bip. Ele recebe o bip, energias e devolve bip, que é um código. Na mesma hora, o computador do pedágio vai olhar o código e vai ver lá. Pierluigi Piazzi, Ford Courier, DQR 5012,
conta no Itaú. Ele paga. Agora atenção, não é só isso. Uma câmera com software de OCR, aquele reconhecimento de caracteres, olha a placa e confere. É DQL 502, é isso mesmo. Aí acende uma luz verde, levanta a cancela e diz autorizado e eu passo. Não é cômodo. Só que na hora que eu passo, eu olho para uma cabine vazia e penso, aqui poderia ter 4 jovens universitários fazendo estágio, se revezando em turnos de 6 horas cada um, e pagando o seu curso na faculdade com o dinheiro do estágio. E esses 4 jovens estão no olho da rua, porque tem um chipzinho que deve custar $3. Moral da história. Vocês vão entrar no mercado de trabalho que tem cada vez mais gente e cada vez menos necessidade de mão de obra. Isso nunca aconteceu antes na história da humanidade. Nunca aconteceu antes. Os bancos funcionaram durante séculos. Só nos últimos anos que começou a internet e caixa eletrônica. No Brasil já tem 1 milhão de desempregados, 1 milhão de desempregados ex-bancários, que foram parar no olho da rua por causa do caixa eletrônico. Aliás, eu desconfio que essas explosões todas de caixa eletrônico não é para roubar, não, é vingança. Queridas e queridos, você vai dizer, professor, tem salvação? Tem. Qual? Infelizmente, nós estamos num regime capitalista, e no regime capitalista vale a lei da oferta e da procura. Quando é que uma coisa fica cara? Não é quando está em falta? O que mais está em falta no mercado de trabalho hoje? Inteligência! Suba a escada da inteligência. Comece a subir hoje. Porque aí, em vez de você andar com um currículo batendo de porta em porta, vão correr atrás de você. Vão correr atrás de você. Desde que você ofereça ao mercado de trabalho a mercadoria mais rara que existe. Inteligência. Quantos computadores, Eduardo, quantos computadores falei que você tem na cabeça? Você lembra? 15 mil. Se você comprar um netbook baratinho, em 15 mil netbook, é capaz de você conseguir $100 cada um. Faz a conta. $100 para 15 mil netbook, $1,5 milhão. Eduardo, você tem dentro do crânio um equipamento que, se fosse fabricado, custaria $1,5 milhão. Esse é teu patrimônio. Você tem $1,5 milhão dentro da cabeça. Agora você vai dizer, mas professor, se todo mundo tem $1,5 milhão na cabeça, por que os salários são diferentes? Porque as pessoas estão em degraus diferentes. Quanto mais você subir, mais vai ser valorizado esse patrimônio que você tem dentro da cabeça. Está bem claro isso? Moral da história, queridas e queridos, não tem saída. Ou você decide hoje se tornar mais inteligente, e você tem ajuda de colegas, eles vão adotar os verbos. Ou você jamais vai subir essa escada e vai cair na mediocridade. Eu falei para vocês no começo que eu recebi milhares de e-mails. Um deles eu até copiei, pedi autorização, copiei no livro dos professores. Eu vou ler só um pedacinho, tá? Que o e-mail é muito longo. É uma moça que entrou numa livraria, estava deprimida, achou aquele meu livro azul, leu, achou um e-mail no fim e me passou. Eu vou ler só um pedacinho. Me chamo Paula, sou de Salvador, Bahia, tenho 21 anos e infelizmente ainda não passei nos vestibulares da Federal e da Estadual para o curso de Direito. Agora, quer dizer, agora, depois que eu li o livro, né? Agora sei porque até hoje não passei. Estudei errado a vida toda. Agora, por favor, ouça essa frase. Desde pequena, sempre fui a melhor aluna da sala. Porém, só estudei para tirar boas notas. Descobri que nunca aprendi de fato. O resultado foi um fracasso vergonhoso nos vestibulares. Eu não entendia como uma aluna nota 10 pudesse ser reprovada tantas vezes no vestibular. Agora ela descobriu. Me ajuda aí. Quando é que a mãe da Paula mandava ela estudar? Na véspera da... Vocês percebem? Onde está o grande e gigantesco equívoco? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. A Paula foi uma boa aluna?
A aluna foi. Ela foi uma péssima. O que eu vim aqui hoje pedir para vocês é uma coisa muito simples. Pelo amor de Deus, pare de ser aluno e vire estudante. Aluno bom entende, mas não aprende. Estudante entende e depois aprende. Há uma diferença enorme. Quantas vezes você já recebeu mães? Como elas enchem o saco. Você recebeu mães que vêm com esse papo. Ai, meu filho falou que durante a aula ele entendeu tudo, na hora da prova não conseguiu fazer nada. Você já escutou essa conversa várias vezes. Por quê? Porque é verdade, durante a aula ele entendeu tudo, só que ele só entendeu, depois da aula não fez nada para aprender. Só entender não é suficiente. Eu vou fazer uma experiência com vocês. Se eu falar sem microfone, vocês conseguem me ouvir lá? Todo mundo está me vendo, mais ou menos? Por favor, com a mão direita, segure o nariz. Direita. Com a mão esquerda, segure a orelha por fora. Por fora, não por dentro, por fora. Deixa eu ver. Vai. Agora, bate. Do outro lado, mão esquerda, orelha. Bate. Revisão. Mão direita, orelha. Bate. Mão esquerda, orelha. Entender, todo mundo entendeu. Só se o cara tiver sérios problemas, não vai entender, certo? Inclusive, vocês entenderam porque tiveram um professor fantástico. Tão fantástico que usou a mão trocada para fazer papel de espelho. Muito bem, agora vamos ver se aprenderam. Começamos com que mão? Vai, todo mundo. Isso. Agora, por favor, junto comigo. 1, 2. Porque aqui nesse pátio nós tivemos só e exclusivamente aula dada. Entender. Daqui a pouco vocês vão para casa, vão passar. Gente, eu nunca dou uma aula sem passar uma tarefa. Vão passar 10 minutos na frente do espelho. Gente, estou pedindo 10 minutos só. Nesses 10 minutos, primeiro devagar, mais depressa. 10 minutos. Outra coisa, tranque a porta do banheiro. Senão vou mandar me internar. Agora aqui, aula dada. Na frente do espelho, aula estudada. Falta uma boa noite dele. Nessa noite, teu cérebro vai sedimentar, vai mudar redes neurais. Amanhã de manhã, se vocês quiserem, estou pedindo, faça mesmo, não é brincadeira. Faça. Amanhã de manhã você vai ter uma surpresa. Não só você vai fazer isso com a máxima desenvoltura, surpreendentemente, como daqui a 10 anos você vai continuar fazendo. Isso tem um subproduto fantástico. Você vai poder sacanear quem não veio. Porque na hora que eu perguntar, e na palestra, o que você aprendeu? Uma coisa terrível. O professor falou uma coisa horrível, falou que deve ter seríssimos problemas mentais, alguém que não consegue fazer. Pode deixar alguém muito preocupado. Só que você só vai poder fazer a brincadeira com alguém se você souber. Você só vai saber se fizer aula dada, aula estudada. Está bem claro isso. Gente, não tem outro jeito, não tem outra saída. O truque é esse. Estudar pouco e ler muito. Estudar pouco, mas todo dia, e ler muito. Se
a diretora tivesse me pedido: professor Pierre, faz uma coisa, faz uma palestra rapidinha aí. Você tem direito de falar 5 palavras. O que eu teria dito? Todo mundo repetindo. Agora eu vou fazer mais um pedido. Repetir com ênfase no hoje. Eu queria ênfase. ênfase. Aula dada, aula estudada. Melhorou. Agora até na Ilha Comprida sabem que é hoje. E se a palestra tivesse uma palavra só? Leia! Leia, seu desgraçado! Leia, verme rastejante no mundo da ignorância. Leia! Nem que seja para ler Júlia, Bianca, Sabrina, Crepúsculo, mas pelo amor de Deus, leia! Tá claro isso? Tchau, gente, um beijo para vocês.